I don't want this weightlessness to hold me back. Somewhere in this universe, I'll spin into your path. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um diário de bordo. E hoje a gente vai fazer a análise de mais um avistamento que ocorreu no dia 4 de julho de 2020. Esse dia ocorreu mais de um durante a noite. No canal a gente já tem 4 partes, quem quiser dar uma olhada fica à vontade. Bem, o meu intuito com essa captação desse dia específico foi fazer futuramente uma análise comparativa entre um balão e o objeto não identificado, ou talvez não tão não identificado assim, né? Bem, sem mais delongas, vamos começar essa análise. Lembrando que essa gravação ocorreu às 8h14 da noite, no Rio de Janeiro. Aqui à esquerda, aliás, à direita, nós temos o suposto balão. Suposto, eu explico depois o porquê. E à direita, o OVNI. Vou acelerar um pouco, até por conta da música, essa questão de direito autoral é meio complicado. Aqui eu já retorno, né, pro balão. E aqui eu pauso porque acredito já ser o suficiente para análise. Vamos lá. Começando com essa primeira imagem. Mais uma vez eu sempre falo dessa forma, porém é real. Quem costuma ver os vídeos do canal sabe que esse é um padrão que se repete. Não é o núcleo dessa coloração ou variando ali de laranja ou amarelo ou tudo junto, com essa, entre aspas, aura, essa emanação externa de cor muito vermelha, né? Aqui a gente segue, já começando com uma certa transformação no núcleo, que vai para algo geométrico, quadrado. Nessa imagem, já podemos fazer a comparação, iniciar, né, essa comparação entre o orbe, que comumente aparece, independente da época, e o suposto balão. E agora eu explico por que eu falei suposto no início. A minha ideia original era só fazer a gravação porque eu vi a oportunidade naquele dia, porque eu estava vendo o orbe e ao mesmo tempo o balão. Daí eu pensei, bom, como esse orbe já vem se repetindo ao longo dos anos, né, referentes aos avistamentos, eu vou aproveitar para fazer e captar junto com um balão para o pessoal dar uma olhada no material. E, para minha surpresa, deu uma oscilada. Embora, sim, a lente possa oscilar e acabar ocorrendo distorções, eu achei que foram distorções um tanto quanto coincidentes até com o padrão que o OVNI costuma aparecer, né? Os OVNIs costumam aparecer. Então, sigamos em frente. Aqui, de primeira, eu achei que se referia ao orbe da esquerda, porém não. Essa é
uma das primeiras oscilações que ocorrem até de maneira muito brusca. O que não faz sentido, porque sendo um balão, ele manteria, mesmo que de maneira disforme, aquele formato da primeira imagem, não é? Só que não. Conforme a lente vai se aproximando, ele simplesmente vira isso aí. Uma esfera, se é que eu poderia colocar dessa forma, mas enfim, de formato aí mais ou menos esférico, muito vermelho e com o núcleo ali puxando um pouquinho para o branco. O que não é comum dentro do comportamento de um balão convencional, né? Acho que é notório. Nesse momento, assim que a lente se aproxima um pouco mais, a forma já se modifica de novo. E vira essa maçaroca estranha, muito embora ainda mantenha esse formato que remete ali a um balão, né? Tem essa cúpula superior e essa extensão abaixo. E os dois objetos mantêm a coloração bastante idêntica. Na prévia, como vocês podem observar aqui, que é o quadrado menor, ele está até bem nítido, embora com o tamanho bem reduzido. Aqui não tem tratamento algum, é só a imagem retirada, o frame, né, do vídeo. E daí dá para comparar e perceber essa modificação. Essa imagem me chamou um pouco mais a atenção, porque além de mais uma evolução de forma, que fica nítida na prévia, e quando a gente aproxima, rola uma ligeira distorção, muito embora aqui nesse momento eu já identifico, pelo menos essa é a minha percepção, que é como se ele se auto-organizasse e começasse a ter mais nitidez no que quer apresentar. A gente nota que o formato ele remete, né, ele faz lembrar uma cruz específica, né? Existem alguns tipos de cruz aí, simbólicas historicamente. Eu vou até dar uma olhada aqui na referência que eu peguei e saí um pouco aqui do slide. Que é a cruz celta. Eu achei pertinente pegar essa referência para vocês darem uma olhada. Como vocês podem notar, é aquela formação clássica de uma cruz, né? Vertical, horizontal. E a diferença para uma cruz clássica, que essa aqui tem esse círculo atrás dela, digamos assim, né? E é uma cruz pré-cristã, a cruz celta, que especificamente nesse caso tinha essa identidade visual para fazer referência ao Sol, né? A esse disco solar. E era muito comum que o Sol fosse associado à divindade na antiguidade, né? Para a arquitetura sacra já muda, né, um pouco, muito embora não mude a questão de fazer menção aos atributos divinos, né, positivos, digamos assim, divinos. E aí eles fazem essa adaptação quando posteriormente chega o período ali da igreja e tudo mais. E retornando aqui para o slide, a gente vê nitidamente que lembra essa cruz celta, essa evolução do objeto. Os 4 pontos
vertical, horizontal, e aqui tem um pouquinho, mas dá pra ver essa coloração branca que remete um pouco ali a essa ligação que poderia ser a forma circular, que remete ao simbolismo do Sol. E aqui o orbe à esquerda, mantendo mais ou menos a configuração que ele costuma apresentar, com o núcleo um pouco diferente, porém bastante branco ainda. Mais uma evolução. O orbe se modifica um pouco, fica mais atravessado dentro da coloração vermelha. E aqui o balão, né, diferenciado, segue com as suas evoluções. Claro que nesse período aí de junho, julho até agosto, né, é muito comum soltarem balões que fazem menção à questão religiosa, não é? E não é incomum que ocorram formatos que remetam à cruz e etc. O que eu estou chamando a atenção aqui é o fato de ter modificado a forma de modo a se parecer com o orbe e de uma maneira que não faz sentido, como por exemplo uma esfera. Balões não se transformam em esferas e de repente voltam a ser cruzes, não faz o menor sentido isso. Porém, eu inclusive peço aqui, caso alguém compreenda como funciona a lógica, né, de balões, como é essa construção, que coloque aí nos comentários para a gente estar discutindo como seria o comportamento de balões que o pessoal em geral elabora um pouco mais, faz essa estrutura com uma cúpula e outros materiais para que ele se sustente no ar. Enfim. Mais uma evolução. Aqui ele já está é como se ele estivesse oscilando um pouco para menos. Às vezes oscila para menos, às vezes para mais. E o orbe acrescentou até uma cor esverdeada aqui em cima. Não sei se vai dar para ver legal, mas dá para ver um pouco de verde aqui também. E o núcleo, né, com essa forma quadrada aqui, né, mais quadrada. Aqui já puxa mais pro laranja. A parte de baixo está mais expansiva. Essa imagem eu já, na captação, estou focando no orbe da esquerda. Como vocês podem ver, mais uma evolução. Sem o núcleo, agora só muito vermelho. Um pouquinho quadrado ali. Agora ele muda de novo. Esse daí já é até de praxe aparecer aqui no canal em outros momentos, em distintas datas. Muito comum, né? Esse núcleo aí parece até uma célula, algo nesse sentido. Mais um. Esse tá até engraçado. Parece uma xícara, né? Uma cuia, sei lá, uma cumbuca. Cumbuca galáctica. De lado aqui você vê o amarelo, um pouco mais de branco e tudo mais. Tem até essa parte aqui que puxa um pouco para cima. Aqui um violetinha bem fraco aqui do lado. Mais um. Continua verde, um pouquinho de rosa aqui, violeta também. Outra. De volta pro suposto balão. Aqui ele já está remetendo muito mais a um balão, não é? Que em geral tem essa estrutura aí que fica pendurada e tudo mais e que queima. Aqui eu poderia imaginar que ele já está perdendo, né, as características e daqui a pouco perde a força, porém ele continua no ar. O curioso dessa imagem é que essa parte central superior, ela é bem semelhante. Pessoal, desculpa o corte seco. Já deu 15 minutos, eu vou parar por aqui para não ficar muito maçante. Na segunda parte vocês vão poder conferir a continuação da análise. Dito isso, eu fico por aqui, agradeço a quem ficou até o final. Não esqueça de se inscrever, dar o like e também ativar o sino para não perder nenhuma notificação. Um abraço e bons pensamentos a todos.